Olá pessoal, tudo bem? Então esse é o primeiro vídeo da série de Direito Agrário, não é? Do assunto denominado mais especificamente terras devolutas, né? Conceito, titularidade e aspectos gerais das terras devolutas, um assunto bastante importante, né? Um assunto que está tão em voga atualmente pelo fato da regularização fundiária da Lei 13.465 de 2017, que é aplicada em todo o Brasil e de modo especial na Amazônia Legal, né? E para você entender regularização fundiária, um dos objetos dela se recai sobre a terra devoluta, tá? Então é importante a gente fazer a análise correta de conceitos, de titularidade e de aspectos gerais de terras devolutas. Esse é o primeiro vídeo especificamente da disciplina de Direito Agrário, né? Nós teremos outros vídeos, né? A primeira etapa dele, a gente vai gravar a média aí de 3 vídeos sobre terras devolutas, pegando a parte de conceito, aspectos gerais e titularidade, depois necessariamente a parte de ação discriminatória, legitimação e regularização de posse e posteriormente a parte de regularização fundiária, conforme a Lei 13.465 de 2017. Então vejamos só a circunstância para eu poder começar a estudar esse termo terras devolutas, né? Eu tenho que entender um pouco de história e um pouco da etimologia da palavra devoluta. Por quê? O conceito terras devolutas, né? Se a gente for fazer uma análise etimológica da palavra devoluta, significa dizer terras devolvidas, né? Mas Frederico, terras devolvidas a quem? É por isso que a gente tem que fazer uma análise histórica para poder entender o que é terras devolutas, né? Na verdade, para a gente organizar o nosso pensamento, para a gente organizar a linha de raciocínio, é importante nós entendermos que terras devolutas até hoje no Brasil não teve só um conceito, tivemos vários conceitos, né? Então, é importante que eu entenda que o primeiro conceito de terras devolutas se deu de 1500 até 1822 no Brasil, tá? Esse é o primeiro conceito de terras devolutas. Qual era esse primeiro conceito de terras devolutas? Vamos lembrar um pouco o que acontecia nesse período de 1500 até 1822. De 1500 até 1822, nós tínhamos, não é, o regime que regulava as ocupações de terras no Brasil, chamado regime sesmarial, não é? Terras devolutas, nesta época, eram as terras que eram devolvidas à coroa portuguesa. Então, quando o sesmeiro ele não atendia aos ordenamentos da coroa portuguesa, a terra era devolvida à coroa. E o ato desta terra ser devolvida, a característica dessa terra quando ela era devolvida, era chamada terra devoluta. Então, quanto tempo que durou esse primeiro conceito de terras devolutas? De 1500, do descobrimento do Brasil, até 1822. Frederico, por que até 1822? Porque em 1822 ocorreu a independência do Brasil de Portugal, tá? Então, necessariamente, nesse período, o termo devoluto significava terras devolvidas à coroa portuguesa, ok? Posteriormente, com a independência do Brasil de Portugal, nós tivemos a primeira Constituição brasileira, uma Constituição outorgada, que foi a Constituição de 1824, 2 anos após a independência do Brasil de Portugal. Nesse momento, essa Constituição outorgada, se tinha uma expectativa muito grande que ela, de certa forma, trouxesse alguma regulamentação das terras brasileiras. Porém, isso não aconteceu. A Constituição se silencia e o Brasil ele fica num período de 1822 até necessariamente 1850, sem nenhuma legislação que tratasse sobre a regulação das terras. Sem nenhuma legislação, não tinha nenhuma legislação, a legislação brasileira se silenciava. Esse período de 28 anos foi chamado um período de posses no Brasil. Por que um período de posses? Porque até então, no Brasil, não se tinha falado ainda do proprietário indivíduo.
Não existia indivíduo proprietário. Isso já existia na Europa, mas no Brasil isso não existia até então. Então, período de posses, né? Quem ocupava as terras necessariamente tinha ali apenas as posses, porque a legislação brasileira se silenciava, né? Propriamente dito, sobre a ocupação de terras. Algumas pessoas, né, vêm me perguntar se eu posso dizer que terra devoluta é uma terra de ninguém, né? Esse termo ele poderia ser usado talvez nesse determinado período do período de posses, que foram esses 28 anos. Mas hoje eu não posso dizer que a terra devoluta é uma terra de ninguém, até porque essa terra devoluta ela tem titularidade contida na Constituição no artigo 20 e 26, que é o que a gente vai falar posteriormente. Então, perceba que um outro momento das terras devolutas, sui generis, é esse de 1822 até 1850, que necessariamente tratava deste período apenas de posses, né? Alguns dizem, a Sesmaria foi negativa para o Brasil sobre o aspecto de ocupação fundiária, né? Olha, naquele determinado momento, Sesmaria foi o melhor instituto de terras. O problema é que, logo depois da extinção de Sesmaria, nós tivemos esses 28 anos desse período negro aí, sem qualquer legislação que regulasse as ocupações de terras. Posteriormente, a gente tem que voltar a um outro conceito de terras devolutas, que vem de 1850 em diante, tá? 1850 em diante, né? Em 1850 é editada a Lei número 601, apelidada de Lei de Terras, né, chamada de Lei de Terras, que tem alguns artigos em vigor até os dias atuais, né? Essa Lei de Terras, ela cria uma relação jurídica que marca o Brasil, porque é a primeira legislação necessariamente que disciplinariza a ocupação de terras, que regulamenta a ocupação de terras. Ela impede a ocupação de terras públicas a partir daquele momento, define que todas as terras que não estejam ocupadas são públicas e que aquelas que foram ocupadas no período de posse seriam regularizadas. Também é a primeira vez no Brasil que se fala de regularização fundiária a partir da Lei número 601 de 1850. Olha só, ela, de certa forma, reconhece as posses anteriores. É lógico que ela exige um laudo de um agrimensor, naquela época, em 1850, e aí necessariamente viabiliza isso para muitos, né? Quem tinha condição financeira é que regularizou suas posses, na verdade, naquele determinado período. Mas para o sujeito regularizar a posse dele naquele determinado período, ele tinha que procurar o paróquio ou o vigário, não é? E aí nascia o título chamado Registro Paroquial ou Registro do Vigário, não é? Que era declarado perante a Igreja Católica. Lembrando que a Igreja e Estado governaram juntos até a proclamação da República, até 1889, né? Então, naquele determinado momento, a coroa não tinha estrutura para receber essas declarações de posses e o sujeito, então, procurava a estrutura da paróquia, né, o vigário, né, para declarar a sua posse com o laudo de um agrimensor. Era feito autodeclaração. Interessante que nesse momento a gente retoma o governo federal fazendo regularização fundiária através de autodeclaração dentro da Amazônia Legal, mas isso já foi feito no Brasil, né? Lá no final a gente vai falar dessa autodeclaração feita hoje nas terras devolutas da Amazônia Legal, né? Mas naquele determinado período eu procurava o paróquio ou o vigário e fazia a declaração, não é? A declaração da minha posse, e aí era-me emitido um título, né, que era chamado Registro do Vigário ou Registro Paroquial, tá? O que é importante eu entender assim, sobre aspectos de títulos de terras? No Brasil, a Lei de Registros Públicos ela é de 73, né? Então a gente teve outros tipos de registros. Eu te falei de dois tipos de titularidade de terras. É normal o cliente aparecer, né, no meu estado aqui em Goiás, né, em outros estados mais, outros menos, mas no meu estado, que é Goiás,
com uma carta de sesmaria dando como titularidade aquilo, né? É óbvio que essa carta de sesmaria ela não substitui o registro no cartório de registro de imóveis. Mas a questão é, eu posso usar uma carta de sesmaria, eu posso usar um registro paroquial como titularidade. Se eu for no cartório, eu consigo registrar o meu imóvel mostrando para o oficial de registro apenas uma carta de sesmaria ou um registro paroquial, que foi esse documento expedido nessa determinada época? Não, eu tenho que judicialmente, né, pleitear isso, e o que o STJ em informativo jurisprudencial posiciona é que eu, para poder conseguir a escrituração desse imóvel, o registro em cartório de registro de imóveis, eu tenho que comprovar a posse juntamente com isso. Esse documento isolado, sem a posse, não comprova a titularidade do bem, tá? Então que fique claro essa determinada circunstância que se tem sobre registros paroquiais e necessariamente cartas ou títulos de sesmarias que eram concedidos. Então, de 1850 para frente, esse termo devoluto, que era devolvido lá da coroa portuguesa, ele não mais se mantém. Não posso mais dizer, né, de 1850 para cá, né? Detalhe é, a Lei 9.601 ela marca diversos fatores dentro da legislação brasileira. Primeiro, impede a ocupação de terras públicas, né? Aquela terra que não é do particular e não foi declarada, ela é pública, tá? Devoluta, né? Mas aí o termo devoluto já tem um outro significado, não é? Seria um remanescente, tá? A gente vai falar mais para frente isso de forma mais detalhada. Ela de certa forma reconhece as posses e ela cria no Brasil o chamado proprietário individual, ou é a primeira vez que se fala no Brasil de propriedade, proprietário indivíduo, tá? Até então todas as terras eram da coroa, tá? E aí com a lei número 601 de 1850 nasce o regime de propriedades no Brasil. Na Europa isso já tinha se iniciado num determinado período anterior, mas no Brasil é a partir daí que eu posso dizer que nasce o direito de propriedade sobre imóveis, né? O proprietário chamado proprietário indivíduo, tá? E aí, Frederico, de 1850 para cá, né? E aí, se mantém a mesma relação? Eu posso dizer que terra devoluta é uma terra de ninguém? Eu posso dizer que terra devoluta é uma terra sem registro? Como que é que a gente vai originar necessariamente esse conceito, criar esse conceito ou raciocinar sobre essa ótica tão confusa que se tem sobre as terras devolutas? Primeiro, vamos lá, tá? De 1850 que a gente estava, vamos lá para 1891. O que aconteceu em 1891? Antes disso, 1889, ocorreu a proclamação da República, tá? A proclamação da República. Já tarde na América do Sul, o Brasil foi um dos países que demorou a proclamar essa República, né? Mas ele proclama isso em 1889 e aí vem a Constituição Republicana de 1891. Naquele momento ali, a Constituição Republicana traz um texto que se mantém até os dias atuais. Ela transfere a titularidade das terras devolutas aos estados, ficando reservadas à União as terras devolutas localizadas em faixa de fronteira, construção militar, terrenos de marinha, estradas de ferro federais e áreas ambientalmente protegidas contidas em lei, os parques ou algo nesse sentido ali que vai estar definido em lei. Então o que ocorre? Desculpe. Essa titulação das terras devolutas, ela se dá desde aquela época. Desde aquela época que se mantém na atual Constituição. Se você for no artigo 20, terras que são da União, vai estar lá escrito: terras devolutas, faixa de fronteira, construção militar, terreno de marinha, estrada de ferros federais. E o restante das terras devolutas ficam reservadas à União, essas terras, e o restante das terras devolutas todas são dos estados. Então, as terras devolutas são de titularidade dos estados, conforme o artigo 26, ficando reservadas à União, conforme o artigo 20 da Constituição, apenas algumas terras. Então, o que ocorre diante dessa determinada situação? Eu tenho que entender que, a partir daí, a partir de 1850, o termo devoluto, ele muda, tá? Ele muda, ele não é o mesmo termo.
tá? Que é devolvido. A gente tem um autor baiano de direito agrário chamado Altir de Souza Maia. O Altir de Souza Maia, ele é um autor que eu vejo ele, ou eu o defino como cirúrgico para poder necessariamente conceituar terras devolutas. Ele usa para conceituar terras devolutas a exclusão. Ele diz que terras devolutas são aquelas terras, primeiro, que não são de quem? Dos particulares. Porque se a terra é particular, ela não pode ser devoluta. Quando eu digo dos particulares, ela está registrada em nome de algum particular. São dos particulares. E não estão aplicadas a nenhum uso público, tá? Não são bens públicos de uso comum ou uso especial, até porque as terras devolutas são desafetadas, são bens públicos dominicais ou dominiais. Então perceba que o Altir de Souza Maia, ele usa uma conceituação por exclusão para definir o que é uma terra devoluta, tá? Então vejamos, conceito de terras devolutas são aquelas terras que não são de titularidade do particular, elas são públicas, conforme a Constituição definiu, e não estão aplicadas a nenhum uso público, tá? Titularidade, Estado, e algumas terras reservadas à União. Essa é a conceituação atual que nós temos de terras devolutas, tá? Essa é atualmente a conceituação que se estende de 1891 até os dias atuais. Frederico, mas e na prática? Como é que eu identifico uma terra devoluta? Esteja aí, talvez, a maior dificuldade de quem trabalha com direito agrário, com direitos reais, com direito imobiliário, com questões fundiárias, né? E saber identificar se essa terra ela é devoluta ou não. Aí entra numa discussão que você precisa ter bastante atenção nesse momento para poder entender isso. Veja bem, vamos lá. Eu não posso dizer que toda terra que não tem registro é uma terra devoluta. Primeiro ponto é esse. Por quê? Porque o registro público ele é de 73 para cá. Então eu tenho outros documentos, registro paroquial, registro de sesmaria, torrens, não é? Transcrições, que são aquelas transcrições dos livrões, dos cartórios, aquele livro antigo que tinha nos cartórios antes de 73, as transcrições. Então, necessariamente, eu não posso dizer que eu cheguei no cartório, o cartório não tem uma matrícula aberta para aquele imóvel, com aquele memorial descritivo que é devoluto, porque o sujeito pode ter essa documentação, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Provavelmente pode ser que ela seja uma devoluta, se ela não tiver, pode ser, ela entra nas possibilidades de serem devolutas. Mas se o sujeito tiver alguma documentação dessa, eu não posso dizer que ela é devoluta. Afasta o fato dela ser devoluta, tá? Outro ponto que eu tenho que pensar. Desde 2005, meados de 2005, o STF e o STJ entendem que uma terra, para ser devoluta, ela tem que ser discriminada, passar pelo procedimento discriminatório. O titular da terra devoluta, Estado ou União, precisa, para que a terra seja declarada como devoluta, discriminá-la através do procedimento discriminatório, que pode ser judicial ou administrativo, contido na Lei 6383/76. Então, o que ocorre diante dessa circunstância? A discriminação é um instituto jurídico utilizado para separar patrimônio público de patrimônio particular, justamente por causa dessa dificuldade de que se tem de identificar o que é público e o que é particular. Em síntese, no próximo momento a gente vai falar dessa ação discriminatória com mais particularidade, mas o Estado vem, define um memorial descritivo e ali chama as pessoas que estão lá para apresentarem documentos, valendo desde sesmaria até uma transcrição, tá? Porque lembrando que nenhuma dessas terras tem titularidade no cartório. Porque se ela tiver titularidade no cartório, ela já foi afastada do processo discriminatório. E aí, nesse momento, se o particular ali em 60 dias apresenta uma documentação, a terra é particular. Se ele não apresenta essa documentação, a terra é pública devoluta. Por que o STJ e o STF publicaram informativo jurisprudencial, fixaram tese sobre a relação da não presunção de terra pública? Ou seja, o Estado ou a União não pode presumir que uma terra é pública. Porque os particulares ocuparam essas terras durante anos, não é? E, por sua vez, pleitearam ações de uso capião.
E no final o STJ e o STF entenderam que é possível usucapiar esse imóvel, porque ele só passa a ser devoluto a partir do momento em que tem uma sentença transitada em julgado numa ação discriminatória, ou em um procedimento discriminatório instaurado administrativo, mas por sua vez a eficiência desse procedimento ela é bem pequena, né? Em Goiás a gente vê uma realidade mais em ações do que propriamente dito procedimentos administrativos, mas ocorrem também, a lei permite a forma administrativa de discriminação de terras, e aí precisa ter consensualidade para que isso ocorra. Então, o que ocorre? Se o Estado vai lá e discrimina, a terra pode ser declarada devoluta. Se ele não discrimina, qual é o nome dessa terra? Sui generis. Não existe uma conceituação para essa terra até então, tá? O próprio STJ nos acórdãos define que essa terra é uma terra sui generis. Aquela terra que poderia ser declarada devoluta, mas que não foi discriminada, ela é sui generis. Mas ela é pública? Não. Então, sobre ela cabe usucapião? Sim, cabe usucapião. Você pode até fazer uma pesquisa muito fácil aí, conduzindo assim: STJ concede usucapião a 2 mulheres no município de Bagé, em faixa de fronteira. Que você vai ver e vai dar vai fazer uma leitura rápida, fácil e didática sobre essa usucapião de terra pública, chamada terra pública, terra não discriminada ou terra sui generis, porque até então, atualmente, no judiciário brasileiro, só se é considerado como terra devoluta aquela que passou pelo procedimento discriminatório. Tá? Você tem que tomar outro cuidado também, que se a terra não tem registro, porque às vezes a gente tem que lembrar o seguinte: como que as terras eram medidas anteriormente? Na corrente, ou tinha uma previsão legal assim: minha terra vai até aquela gameleira, vai até o córrego das Antas, né? Então, o memorial descritivo da terra que se tinha na documentação é diferente do memorial descritivo de hoje. Então, eu posso ter terra, na hora que eu vou medir uma terra hoje, para colocar no plano, o azimuth lá em 3D, uma terra com um tamanho maior ou menor. E aí, quando tem um tamanho maior, eu tenho 50 hectares ali no meu memorial descritivo, eu fui medir, fazer o georreferenciamento, deu 60 hectares. Por quê? 10 hectares é de área remanescente dessa terra. Tá? Não quer dizer que essa terra é uma terra devoluta, tá? É porque é remanescente. Aí, quando eu vou regularizar a questão das dimensões das terras, necessariamente existe essa particularidade aí do tamanho, de ter uma divergência, mas também quer dizer que é uma terra devoluta, tá? Então perceba, tá? Terras devolutas são terras que não são titularidade do particular, tá? E que não estão sendo utilizadas a nenhum uso público. Por sua vez, as titularidades dos estados ficando reservadas à União algumas terras devolutas, tá? Frederico, existir terras devolutas no Brasil nos dias atuais é um problema? Com toda certeza. Imagine só, como que eu vou fazer fiscalização ambiental dentro de uma terra que eu não sei quem é o titular? Como que eu vou fazer a fiscalização em se tratando de situação análoga a trabalho escravo dentro de uma terra? Como que eu vou exigir produtividade de terra, grau de eficiência na exploração e grau de utilização da terra, GUT e GE, dentro de uma terra que eu não sei quem tem a titularidade? Então, uma das missões atuais do governo federal e dos governos estaduais é acabar de vez com as terras devolutas, é regularizar. Como que isso é feito? Como que eu posso acabar com as terras devolutas? Através da regularização fundiária. É por isso que você tem escutado falar tanto de regularização fundiária nos dias atuais, né? É por isso que essa circunstância está tão em voga. Nesse momento está sendo discutido como acabar com as terras devolutas na Amazônia Legal. O governo federal editou medida provisória dizendo que vai ser utilizada a autodeclaração, que é o que a gente vai falar posteriormente nos vídeos a seguirem sobre terras devolutas. Se inscreva no canal para você poder ter a notificação de novos vídeos, né? Fique atento aí que a gente vai lançar mais vídeos especificamente sobre direito agrário. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.